Oi, oi! Como vocês estão? Estou aqui de volta. Sou Caroline Leal, para quem ainda não me conhece, sou defensora pública do Distrito Federal. É um prazer estar aqui. Eu sou uma das 4 defensoras lá do nosso perfil, as defensoras. Eu, Lídia Marangon, Kate Satico, Mayara Tachi. Temos o prazer de dividir a nossa rotina lá com vocês. Então, você que sonha com a carreira da Defensoria Pública, acho que é legal acompanhar. Ver os nossos perrengues, as nossas raivas também, mas as nossas alegrias, a gente divide muita coisa do dia a dia. Oi, Arcelino, tudo bom? Vai, Ana Clara, vamos nessa. Vamos, Ronaldo. Queridos, vamos atualizar a jurisprudência de direitos difusos e coletivos hoje, tá bom? Esse nosso encontro... Sabe aqueles encontros, aquelas aulas que você tem certeza que vai cair na prova? Essa. Tudo que eu falar aqui na prova, mas eu tenho uma certeza que vai cair, porque é tudo muito recente, tudo muito paradigmático. Então, realmente, eu tenho uma aposta muito grande nesses temas de agora. Primeiro tema, que não é uma grande novidade, mas foi decidido em sede de repercussão geral, tá bom? Olha só, vamos dar uma olhadinha. Decisão em sede de repercussão geral pelo Supremo foi a decisão a respeito dos limites da coisa julgada coletiva. Olha o que ficou assentado. É inconstitucional o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública, mas não a versão original, a versão alterada pela 9494. Aí você vai pensar assim, professora, mas eu já sabia disso. Qual a diferença disso aqui agora? A única diferença é que agora o Supremo disse o que o STJ já tinha dito mais ou menos. Porque o STJ, muito espertamente, ele falou assim, olha, eu não estou negando vigência ao 16 da Lei da Ação Civil Pública, não, viu? Longe de mim negar vigência, de jeito nenhum. Não estou declarando inconstitucional, não. Mas ele precisa ser lido a partir de todo o diploma normativo e todos os princípios que regem a tutela coletiva. E realmente, ler, interpretar na literalidade o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública era sofrível. E aí, desde 2016, nós já tínhamos decisão do STJ, sabe aquela meio que somebody love, assim, falando, então, é válido, é constitucional, mas eu vou aplicar diferente. Era isso que acontecia. Veio a decisão do Supremo e falou, é inconstitucional e acaba com essa palhaçada logo. E aí você pode ficar pensando, tá bom, beleza, declarou inconstitucional. E agora, como vai ficar a questão dos limites da coisa julgada? Muito tranquilamente. Os limites da coisa julgada, eles vão ficar a partir da previsão lá do CDC, tá? Então, o CDC vai ser a nossa principal baliza, ok? E a previsão do CDC é mais tranquila e mais minudente com relação a essa questão. Mas deixa eu mostrar para vocês como foi a discussão lá no Supremo. Trouxe para vocês o primeiro ponto, que foi a primeira conclusão, a tese que ficou assentada no Supremo. Vamos agora para a segunda. Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o 93.2 da Lei 8.078, que é o CDC, tá? Então, tratando de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o 93. Mas, peraí, professora, você estava falando de limites da coisa julgada, agora você está falando de competência? Sim. O 93 do CDC, ele vai explicar como você vai ajuizar, aonde você vai ajuizar a sua ação civil pública, tá? E quais vão ser os efeitos dessa ação civil pública? Vão ficar restritos aos lindes geográficos desse 93 CDC? Não, isso acabou, graças a Deus. E qual vai ser, então, o limite agora, professora? Queridos, não tem limite. Agora, o que vai basear é o tipo de direito que está sendo vindicado. Entende?
Professora, então você está me dizendo o seguinte, se eu, que moro aqui no DF, ficar sabendo de uma ação civil pública que foi manejada lá no seu Tocantins e que tratou de uma situação que me abrange, vamos imaginar, lá no Tocantins, a Defensoria Pública de lá ajuizou uma ação civil pública a respeito de um problema no celular ou um problema de telefonia. Se essa sentença me é favorável, eu posso pegar essa sentença e eu posso executá-la. Antes eu não podia, a partir da redação do 16 alterado pela 9494, ok? Hoje é o tipo de direito que vai indicar quais são os limites da coisa julgada. Então você, consumidor, esteja muito atento. Se houver alguma ação civil pública que foi julgada procedente, você pode pegar essa ação civil pública, essa sentença, colocar debaixo do braço e ir lá tentar executar. E você vai executar onde? O STJ também já decidiu que você pode executar, inclusive, no seu domicílio. Você pode executar lá no juízo, onde essa sentença foi prolatada, mas você pode também ajuizar essa execução, né? Você pode fazer esse pedido no seu domicílio. Vamos para a terceira tese. Terceira tese, ajuizadas ações múltiplas, ações civis públicas em âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas para o julgamento de todas as demandas conexas. Isso aqui é super interessante, ó. Se você tem várias ações civis públicas nacionais ou regionais, a gente tem a fixação da competência pela regra de prevenção. Perfeito? Olha que interessante. A regra de prevenção, a regra de prevenção também vai acompanhar, também vai orientar a forma de fixação da competência naquelas hipóteses de danos locais. Eu sempre dou esse exemplo para ficar muito claro para vocês. Imagine uma situação que tenha acontecido na divisa entre dois estados. Abrange apenas duas cidades e as duas cidades são contíguas, mas são de estados diferentes. Alguém poderia imaginar que, por se tratar de demandas que envolvem cidades de estados diferentes, essa ação poderia ser ajuizada na capital. Errado, errado. Pode ser ajuizada em qualquer uma dessas duas cidades porque o dano é regional, não abrange um estado ou outro como um todo. Tá, professor, e qual dos dois? Regra de competência, aliás, a regra da prevenção. O primeiro que distribui essa ação. Perfeito? Entendido? Então aqui já fiz o link com outras informações que são importantes. Por que o tempo inteiro eu estou falando que o que foi julgado inconstitucional foi o artigo 16 com a redação da 9494? A 9494 foi uma lei que nasceu como uma medida provisória, depois ela foi convertida, mas ela nasceu com um objetivo muito claro de restringir os efeitos da ação civil pública, os efeitos da sentença. Então, o objetivo ali era restringir o direito. Tanto é que, se você olhar o artigo 2A da 9494, ela tem uma previsão específica para as ações que tenham no polo passivo o poder público. O objetivo dessa medida provisória, depois convertida em lei, era fechar realmente as porteiras para dificultar o acesso a essa demanda coletiva. Olha como é que era a redação originária. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer outro legitimado pode intentar a ação com idêntico fundamento, valendo-se de prova nova. Essa era a redação original. Essa é a redação
que foi julgado inconstitucional. A sentença fará coisa julgada nos limites da competência territorial do órgão prolator. Esse aqui era o ponto complicado. E eu quero mostrar para vocês o que o STJ já tinha falado a respeito desse tema. Olha só, em 2016, a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas não deve ficar limitada ao território de competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. E quais eram as críticas que já eram trazidas pela doutrina e que foi posteriormente chancelada pelo Supremo? Primeiro, segundo o professor Didier e o professor Hermes Zanetti, nós tínhamos um grande prejuízo à economia processual, o risco de decisões contraditórias, uma grande violação ao princípio da igualdade. Você trataria de maneira diferenciada pessoas que estavam na mesma situação. Você ainda tem uma outra discussão no sentido de que os direitos coletivos lato sensu são indivisíveis. Não há sentido que a decisão que os define seja separada por território. E mais, a redação mistura competência com eficácia da decisão. Confundiu coisa julgada com eficácia da sentença. Isso aqui era o que eu queria mostrar para vocês. Essa decisão do ministro Luiz Felipe Salomão é brilhante. Ele diz o seguinte, olha, o 16 baralha conceitos heterogêneos, como coisa julgada e competência territorial. Induz a interpretação para os mais apressados, no sentido de que os efeitos ou a eficácia da sentença podem ser limitados territorialmente, quando se sabe que a coisa julgada a respeito da tecnia do 467 do CPC não é o efeito ou a eficácia da sentença, mas a qualidade de torná-la imutável ou indiscutível, tá certo? Ele segue dizendo o seguinte, olha, é certo que a competência territorial limita o exercício da jurisdição e não os efeitos ou a eficácia da sentença, é isso mesmo. Você vai dizer que um juiz é competente ou não para decidir, mas você não vai dizer qual é o espectro de eficácia da decisão dele. Isso aqui é que está decidido. Limites da lide e questões decididas. Perfeito? Essa é a análise que precisa ser feita. É por isso que eu estou dizendo para vocês o seguinte, qual é o efeito, qual é a eficácia da coisa jurídica, da coisa julgada coletiva agora? Não sei. Depende da demanda, depende dos limites da lide, depende das questões a serem decididas. Perfeito? Então, a partir disso é que você vai verificar se aquela coisa julgada se aproveita a você ou não. Perfeito? Competência é dizer, aquele juízo é competente? Aquela sentença que saiu de um juízo competente vai ter eficácia perante todo mundo. Olha só, apontada a limitação territorial dos efeitos da sentença, não ocorre nem no processo singular, também, e com mais razão, não pode ocorrer no processo coletivo. Perfeito? A prosperar a tese contrária, um contrato declarado nulo pela Justiça de São Paulo poderia ser considerado válido no Paraná. Perfeito? Então, a questão principal é o alcance objetivo. O que se decidiu? Subjetivo. A quem se decidiu? Mas não uma questão de competência territorial. Beleza? Entendido, queridos? Um outro ponto que eu preciso conversar com vocês e que foi uma análise jurisprudencial dos nossos tribunais diz respeito ao dano moral coletivo. Você se lembra o que é o dano moral coletivo? O que é essa categoria? Compreende-se por dano moral coletivo aquela situação que dispensa a prova, ou seja, é um dano in re ipsa, dispensa a prova, e é um dano
que afeta uma quantidade, uma coletividade, uma quantidade muito grande de pessoas, uma coletividade. É um dano que vulnera, que fragiliza valores muito importantes, valores basilares em uma determinada sociedade. Perfeito? Olha o caso que chegou ao STJ. A alienação de terrenos a consumidores de baixa renda em loteamento irregular, tendo sido veiculada publicidade enganosa sobre a existência de autorização do órgão público e registro em cartório. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, isso aqui. Configura, assim, lesão a direito da coletividade e dá ensejo à indenização por dano moral coletivo. E aí uma outra discussão que também chegou no STJ foi o seguinte, tá, qual é o tipo de direito tratado numa ação civil pública que pode ensejar a responsabilidade por dano moral coletivo? Direitos difusos ensejam responsabilidade por dano moral coletivo? Sim, tranquilo, absolutamente tranquilo. Direitos coletivos estrito sensu? Sim, a maioria da doutrina também entende que sim. E os direitos individuais homogêneos? Eles ensejam a reparação por dano moral coletivo? Essa é uma discussão importante e essa discussão foi levada ao STJ. Acho que eu não trouxe aqui. Que pena. Mas deixa eu ver se eu trouxe o número do julgado. Que pena, não trouxe o número do julgado. Mas o que eu preciso dizer para vocês é o seguinte, olha, nós tivemos uma decisão do STJ de 2018 dizendo é possível a condenação em dano moral coletivo quando se tratar de ação civil pública manejada para resguardar direito individual homogêneo. Entretanto, temos decisão mais recente do STJ, a partir de 2020, dizendo não. Na verdade, com relação aos direitos individuais homogêneos, nós temos categorias diferentes. A possibilidade dessa reparação fluida, dessa reparação coletiva, não é o dano moral coletivo. É, na verdade, o instrumento da fluid recovery. São coisas diferentes. Então, o STJ diz o seguinte, o locus do dano moral coletivo, difuso, coletivo estrito sensu. Direito individual homogêneo. Se você pretender uma reparação, para além da reparação individual dos interessados, o espaço dessa reparação é o espaço da fluid recovery. Vocês se lembram o que é a fluid recovery? Fluid recovery, reparação fluida, basicamente é a possibilidade de você responsabilizar o agente que lesou, né, o polo passivo da ação, em virtude de todos os interessados não terem ingressado e não terem executado aquela sentença que era favorável aos titulares individuais. Então, tem um dano enorme, foi reconhecida na sentença. Somente uma quantidade muito pequena de interessados entrou com aquela ação. Para que esse polo passivo, para que esse réu não seja beneficiado com a inércia dos autores individuais, é possível o manejo, a partir de 1 ano, desse instrumento da Fluid Recovery. Tenho certeza que vocês se lembram, deem uma olhadinha de novo no artigo 100 do CDC. E aí o STJ faz essa diferenciação. Para individuais homogêneos, o caminho que eu tenho é a Fluid Recovery, a gente não vai aplicar dano moral coletivo. Vamos dar uma lembradinha, o que é o dano moral coletivo? É o dano moral transindividual, caracterizado pela conduta antijurídica, absolutamente injusta e intolerável, que viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação. 3 são os objetivos do dano moral coletivo. 1, prevenir novas condutas antissociais, é a função dissuasória. 2, prevenir o comportamento ilícito, possui função sancionatório-pedagógica. 3, reverter em favor da comunidade
o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor. É a função compensatória indireta, ok? O dano moral é classificado como um dano in re ipsa, ou seja, ele dispensa a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, perfeito? Só para lembrar vocês, temos a previsão no CDC de que aquele que faz a afirmação falsa ou enganosa, omite informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, comete o crime que tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Outro crime estampado, fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber enganosa ou abusiva. Então, se o jornal, se o perfil no Instagram fez a propaganda sabendo ou devendo saber, aí a gente tem sim a possibilidade de responsabilização. Perfeito? Compreendido? Certo? Outro ponto que vai cair na sua prova. Ele vai cair na sua prova. Ele já caiu e ele vai continuar caindo. E agora você vai compreender de uma vez por todas esse tema. Legitimidade das associações e sindicatos e ação civil pública. Você vai colocar uma coisa no seu coração para sempre no seu coração. Se a ação civil pública é manejada pela associação, pelo sindicato, pela defensoria, por qualquer ente que seja, mas se trata de uma ação civil pública, com o rito da ação civil pública, todos os princípios que circundam uma ação civil pública, neste caso, você vai aplicar a coisa julgada coletiva lá nos moldes do artigo 93 e seguintes do CDC. Não vai fazer diferença quem está ajuizando. Professora, peraí, você está me dizendo, se uma associação entrar com uma ação civil pública, ela não precisa juntar no rol os associados que autorizaram aquela petição inicial? É isso mesmo que eu estou te dizendo. E aí você vai falar, não, professora, mas eu já li alguma coisa dizendo que precisa de autorização. Sim, você leu mesmo. Mas você leu e não se atentou para um detalhe. Nas ações coletivas de rito ordinário manejadas pelas associações, nesta hipótese, sim, é necessário que junto à petição inicial seja juntado o rol de interessados que autorizaram aquela ação. Sacou a diferença? Toda vez que você estiver ajuizando uma ação civil pública, não vai importar quem seja o autor, associação, sindicato, defensoria, Ministério Público, não tem diferença. Os efeitos da coisa julgada vão ser aplicados lá nas regras do CDC. Ação ordinária, ação coletiva de rito ordinário. Ação coletiva de rito ordinário. Aí sim, a gente tem essa necessidade, ok? A gente tem essa necessidade, porque nessa hipótese, a associação atua como um representante processual. Então, é como se a associação funcionasse como um procurador, perfeito? Para isso, eu tenho que ter lá na inicial ou a lista e a assinatura de cada um dos associados autorizando, ou uma assembleia específica para este fim, em que cada pessoa assine ao final. Compreendido? Entendido? Perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui em outros aspectos. Em ação civil pública, proposta por associação, na condição de substituta processual, possuem legitimidade para liquidação e execução da sentença
todos os beneficiários pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à ação promovente. Mas, professora, é isso aqui, ó. Essa é a marca. Então, você não precisa ser filiado, você não precisa nem saber que existe uma associação a respeito disso. Se você está naquela mesma situação, pronto. Você pode usar, você pode pegar aquela sentença, colocar debaixo do braço e ir lá apresentar, liquidar e executar essa sentença direto no seu domicílio. Perfeito? Isso só vale porque é ação civil pública. Se fosse ação coletiva de rito ordinário, não. Aí você precisaria daquela novela todinha que eu falei. Ou junta na inicial a relação de todos os associados que autorizaram, ou junta a inicial a ata da assembleia específica para o ajuizamento daquela ação. Fechou? Olha só que interessante. É isso que eu quero que você leve consigo. Ação coletiva de rito ordinário proposta pela associação na defesa dos interesses dos seus associados. Sim, precisa de autorização. Ação civil pública coletiva proposta na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos também. Não precisa dessa autorização, ok? Deixa eu só mostrar um outro ponto para vocês que é interessante, diz respeito a essa decisão do Supremo na ADI 4296. Deixa eu contar aqui. Lembra que eu disse para vocês que a Lei 9494 de 97 promoveu uma série de alterações no nosso ordenamento como um todo. Tratou, inclusive, da impossibilidade de concessão de medida liminar em sede de mandado de segurança coletivo, sem que houvesse a prévia oitiva do ente público. Ficou confuso? Tá bom. Depois você vai dar uma olhadinha nos artigos 21 e 22 da Lei do Mandado de Segurança. Artigos 21 e 22 da Lei do Mandado de Segurança tratam a respeito do mandado de segurança coletivo. Se vocês forem verificar o artigo 22 vai dizer o seguinte: olha, para que o juiz possa conceder uma medida liminar no mandado de segurança coletivo, ele vai ter que intimar a autoridade coatora. Então, eu tenho que intimar a autoridade coatora, eu tenho que chamar a pessoa jurídica, o representante da pessoa jurídica, para se manifestar. Depois, o juiz vai determinar. Isso chegou ao Supremo. O Supremo falou assim, meu Deus, mas que contrassenso. Não faz o menor sentido. Porque se a situação de urgência exige uma resposta rápida, não dá para ficar esperando a resposta do ente público. Perfeito? E aí, foi julgada inconstitucional essa previsão. Olha só. Com relação à exigência de prévia oitiva do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão liminar em mandado de segurança coletivo, artigo 22, parágrafo 2º da lei, o ministro declarou a inconstitucionalidade, pois considerou que ela restringe, aliás, o poder geral de cautela, ok? Está dizendo o ministro, mas foi seguido pelo órgão colegiado, perfeito? Então, exigência de prévia oitiva do representante da pessoa jurídica caiu. Outra coisa que caiu não é relacionada ao mandado de segurança coletivo, mas pode ter algum reflexo. O STF julgou inconstitucional o artigo 7º, parágrafo 2º, que proibia expressamente a concessão de liminar para compensação de créditos tributários, entregas de mercadorias e bens provenientes do exterior, além de reclassificação e equiparação de servidores públicos, bem como a concessão de aumento ou extensão de vantagens
ou pagamentos de qualquer natureza. Queridos, essa decisão é bem mais recente, ela é agora de junho ou julho de 2021, e eu também aposto muito firmemente nessa cobrança desses 2 itens nas provas de concurso. Compreendido? Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vai ser um prazer responder vocês lá nas nossas redes sociais, @asdefensoras, ou então no meu Instagram, @prof.carolineleal. É sempre um prazer estar aqui e falar com vocês. Um beijo e excelente semana!